Boa noite para todo mundo que está me ouvindo e está me vendo. Eu fiquei muito honrado de ser chamado para fazer esse bate-papo e ser o primeiro para inaugurar esta série de bate-papos com vistas às eleições municipais. Eu parabenizo em primeiro lugar o SEBS, porque não está negando a sua garra para fazer essas discussões, como foi assim lá na década de 70, quando ele nasceu. E a gente fica guardando a divulgação massiva da carta do SEBS, que vai discutir a questão de saúde e democracia, tá? As eleições e os riscos de governabilidade. E parabéns também ao pessoal do antigo Saúde com Dilma, né, que agora é Saúde Brasil, também pela competência que tem demonstrado de trazer todas essas discussões e trazer pessoas variadas para discutir a questão de saúde. Muito bem, a proposta que me fizeram foi a discussão de saúde, os desafios que nós temos na área de saúde. Se eu fosse hoje falar num desafio único que englobasse todos os desafios para a gestão do SUS nas 3 esferas de governo, eu diria, o grande desafio nosso é implementar e conseguir fazer o SUS funcionar. Essa é a grande dificuldade. Não é? O marco regulatório que nós temos desde a Constituição, Lei 8080, Lei 8142, agora a Lei Complementar 141, o nosso marco regulatório é dos melhores. De onde nós viemos e onde nós estamos foi uma trajetória importante, rápida e belíssima. Nós saímos do momento, e aqueles que são mais antigos nessa luta pré-constitucional, nós saímos de um momento onde as pessoas eram, em sua grande maioria, os brasileiros em relação à saúde eram simplesmente indigentes, e nós trouxemos, eu digo milhares de brasileiros que trabalhamos na construção desse sistema de saúde. E nós conseguimos trazer esses indigentes à condição de cidadãos portadores de direitos. Então, agora está feito. Pequenos ajustes talvez tenham que ser feitos no decorrer, certo? Um deles é o financiamento, que nós vamos, qualquer hora, estar discutindo isso. Mas, neste momento, o desafio é fazer o SUS acontecer. E se nós já tivemos um período de vantagem, onde nós estamos apresentando um novo, onde nós estamos saindo de um estado de não ter nada para um estado de ter alguma coisa, hoje não é mais assim. E nós quisemos que não fosse assim. Nós quisemos que as pessoas tivessem consciência de saúde como direito e como um dever do Estado. É um dever até que secundário, porque nós já financiamos o Estado para que ele nos devolva em ações e serviços de saúde. Então, esse para mim é o grande desafio. E esse não tem jeito de maquiar. Não tem jeito da gente fingir que não está vendo. Eu tenho escutado, eu viajo bastante, eu fico escutando as propagandas eleitorais, as promessas de candidatos, de vereadores, e fico pensando comigo mesmo, onde que está esta capacidade de prometer coisas sem saber exatamente o que vai ser feito, quem vai fazer e como vai fazer. Os desafios são grandes. E a primeira coisa é tirar da legislação um modelo, o jeito de fazer saúde. O modelo está posto. Agora, como fazer? Em primeiro lugar,
o cidadão se sentir com direito e o Estado com o dever de garantir os dois pontos fulcrais do SUS, que é o tudo para todos. A integralidade e a universalidade é a primeira coisa que nós temos. Segundo, este modelo ele é baseado em 3 grandes grupos de ações. Ações de promoção da saúde, que é mexer com causas, ações de proteção da saúde, que é mexer com riscos, e ações de recuperação da saúde, que é tratar quem está doente. E nós, quase que a nossa história toda foi voltada por tratar quem está doente. E nós temos que mudar isso. E fazer essa mudança não é simples. Tá? Nós já somos campeões numa ação pré-doença, que é a ação de proteção da saúde. E aí campeões por quê? Porque nós temos uma ação que é a ação de vacinação, onde nós fizemos bonito para o mundo, somos campeões de vacinação. E conseguimos sair de uma série de doenças, estamos aí 25, 30 anos praticamente sem casos de paralisia infantil. Eu sou do tempo que paralisia infantil era uma rotina, onde você tinha vários casos. Eu perdi crianças com paralisia infantil na minha mão, de pediatra. Nós conseguimos. Agora, precisamos de abrir esse leque, fazer as outras ações de proteção da saúde, mexendo com riscos. Então, vai desde a questão de trabalhar as medidas específicas de evitar as doenças, então vem todos os exames, preventivos, as proteções dos cânceres e de outras doenças que a gente pode realmente tomar ações, medidas de proteção, tá? E mexer com promoção da saúde, que é uma área meio que incógnita, onde não estamos separando muito bem o que é nosso da saúde e o que a saúde tem que provocar para que as outras áreas trabalhem. Se as outras áreas não trabalharem, não somos nós que vamos fazer. Nós temos o nosso papel, ações que são especificamente nossas, mas promoção de saúde é típica questão que depende da intersetorialidade, depende dos condicionantes determinantes que as outras áreas vão ter que trabalhar com ela. Então, nós já temos a universalidade e integralidade, com plena dificuldade disso, inclusive com uma judicialização exagerada, exacerbada. Eu quero judicialização. Eu acho que o cidadão poder ir atrás do seu direito é muito importante. Agora, preciso saber em que limite está sendo feito isso e quem estaria levando vantagens de fazer isso ser esticado até um limite que eu costumo dizer que é a integralidade turbinada. Enquanto a gente queria e defendia e defende uma integralidade regulada, nós passamos a ter 3 grandes ameaças. A integralidade trincada, a integralidade truncada e a integralidade turbinada pelo interesse econômico. Então, isso daí é uma questão, e a outra questão é a universalidade. É para todo mundo, é para todo mundo. E nós, muitas vezes, queremos negar aos de maior posse, aos ricos, o direito de frequentar o SUS. Isso não é para você, isso é para os pobres. Quer dizer, muitas vezes nós temos isso na nossa mente, não é? E aí, dentro deste enfoque primeiro, certo? Nós temos que ver como é que nós vamos fazer os outros princípios e diretrizes do SUS. Não é? E a primeira coisa, depois de matar essa questão, é a questão do modelo de assistência. E aí nós estamos repetindo anos e mais anos
que nós temos que ter um modelo de assistência baseado, calcado nos primeiros cuidados com saúde. Chame de atenção básica, atenção primária, ou os nomes fantasia, saúde da família, saúde em casa, médico em casa, qualquer nome. A essência é a denominação de primeiros cuidados com saúde, que nós temos que fazer para que as pessoas não adoeçam, e se adoecerem, que elas saem logo, e de preferência sem sequelas. Esse é o desafio que nós temos que fazer. Quer dizer, não adianta criticar, como criticamos a questão da recuperação da saúde, se nós não tomarmos medidas para não colocarmos as pessoas dentro do esquema curativo. E toda vez que eu não faço promoção, proteção e recuperação, eu estou praticamente entregando as pessoas, não é? Quando eu não faço promoção e proteção, entregando as pessoas quase que inexoravelmente a se tratarem, porque estão doentes. Tem doenças que não tem jeito, nós vamos ter que enfrentá-las realmente. Não são preveníveis, não são evitáveis, mas tem outras que são preveníveis e são evitáveis. E nós não estamos investindo, entende, nos primeiros cuidados com saúde. Agora não podemos ter ilusão. Os primeiros cuidados não podem se encerrar em si mesmo. Nós temos que ter associado aos primeiros cuidados, nós temos que ter associado a eles os segundos cuidados, os terceiros cuidados, os quartos cuidados. Nós temos que mexer com a integralidade. E isto só se faz em redes de um sistema regionalizado e integrado. E muitas vezes nós achamos que nós vamos conseguir fazer tudo em compartimentos estanques dentro dos municípios e até mesmo dentro dos estados, quando nós precisamos de criar mecanismos de fazer funcionar essa regionalização, a ponto de que as pessoas possam ter a integralidade como têm direito, como merecem. Então, esses pontos para mim são fundamentais. E, por último, eu quero lembrar também um patinho feio, que é a denominada epidemiologia, né? Que é o estudo daquilo que acontece, de que adoecem, morrem as pessoas, e que ela precisa de ocupar um lugar essencial dentro do sistema. Em todas as secretarias de saúde, a inteligência de uma secretaria de saúde tem que ser baseada na epidemiologia. E nós muitas vezes não temos isso, e a lei da saúde manda que a epidemiologia seja a base para o planejamento e alocação de recursos. Mostrar esta baseado nas necessidades de saúde. De fazer saúde, nós temos que mexer com isso daí. Tá? Nós temos que ver como que nós conseguimos. Um instante apenas, que está havendo um problema técnico com o vídeo. Muito bem, diz que voltou o vídeo. Então, voltando, eu tinha discutido a questão do
Primeira questão, que é a questão do modelo de saúde. Esse é um desafio. Fazer saúde atendendo demanda é mais fácil do que tudo. E é muito interessante, porque a hora que nós fazemos um sistema simplesmente calcado em responder à demanda, e não um sistema calcado em necessidades de saúde, nós nem precisamos de planejamento. São os outros que nos planejam. São os outros que dizem e pautam o que o sistema tem que fazer. E o sistema não tem chance de, baseado nos estudos epidemiológicos, no estudo dos condicionantes determinantes, fazer a ação da tríade diferenciada de promoção, de proteção e de recuperação. Está chegando aqui, certo? Uma pergunta da Ana Costa. Gilson, quando o SUS foi criado, instituímos o papel de autoridades sanitárias aos gestores municipais e estaduais de saúde, garantindo que no seu município e estado pulou-se. 25 anos depois, você avalia que há chance de retomar do papel desses gestores no controle e ação eletiva sobre o real sistema de saúde dos seus territórios? Esta é uma surra que nós estamos levando, porque nós não fizemos a coordenação, nós não coordenamos, entende? A regionalização com a responsabilidade sanitária. Eu sou defensor da responsabilidade sanitária logo regional, mas como que a gente vai conseguir isso se o sistema não é estanque? Se o sistema depende da integração com outros lugares, com outros municípios, com outros estados. Então, eu acho que esse desafio é um desafio importante que a gente deve ter, não é? Encará-lo, não vejo outra maneira, mas não encará-lo mais numa visão que talvez a gente tivesse, que era uma visão quase que estanque no meu pedaço, no meu território. Hoje essa responsabilidade sanitária, ela é quase que coletiva, por região, por estado e mesmo a nacional. Muito bem, vou continuar aqui. Tem ainda, eu pulei um pedacinho, foi a hora que saiu do ar, quando foi falado que essa questão da responsabilidade sanitária tinha que, inclusive, atingir o disciplinamento da existência e funcionamento do setor privado. Também isto é uma coisa que estamos devendo. A Constituição, nós perdemos essa luta na 8ª conferência. O setor privado, ele é livre no setor saúde. É possível, não é nada de errado, a iniciativa privada é livre. Este é o modelo que nós temos. Então, eu vou encerrar aqui a minha exposição para poder responder algumas questões que estão chegando.
pergunta do Renato, essa história de trazer e importar médicos para melhorar os serviços aqui é ridículo. Levar médico, enfermeiro, dentista e farmacêutico aos rincões sem saneamento básico e água. Não é? Sabemos que existe um fundo destinado a financiar água e esgoto para os municípios. Como fazer para que estas verbas sejam realmente usadas para o fim a que se destinam? Então vamos por parte. Não é? Uma das questões que a gente não abordou é a questão dos recursos humanos, ou a questão da força de trabalho na saúde. Este é o grande nó. E se nós não enfrentarmos isso, não terá SUS. Eu chego a dizer para as pessoas, não criem mais unidades, não façam mais coisas, sem ter alguma possibilidade de trazer médicos. Outros profissionais a gente tem com muito mais facilidade no mercado, mas nós não temos médicos, nós temos problemas. Então, hoje, muitos que foram rapidamente construindo unidades, criando unidades de saúde, hoje estão realmente numa confusão, porque eles não conseguem fazer com que as unidades de saúde funcionem. Então, a política de força de trabalho, principalmente do trabalho médico, tem que ter um cuidado especial. Se nós não tivermos isso, não teremos profissionais médicos. E, por mais que a gente defenda a equipe multiprofissional, que eu defendo assim, certo? Nós não vamos fazer, certo? Saúde se nós dispensarmos o médico. Tem um papel que é só dele, com todo respeito aos papéis que são só de outros profissionais. Então, como que a gente faria isso com a falta de profissionais médicos? Nós não temos respostas para isso. Outra questão é saneamento básico. Eu queria só não misturar o seguinte, não é uma coisa assim, vou primeiro cuidar de saneamento básico, depois vou cuidar de assistência à saúde. As coisas não acontecem assim. As coisas acontecem concomitantemente. A gente brincava com a expressão trocar pneu de bicicleta andando. Onde nós temos que mexer, tratar de quem está doente e ver como é que a gente não deixa as pessoas adoecerem. As coisas são juntas. Então, existe realmente algum dinheiro para isso. A própria saúde hoje está pela Lei 141 podendo destinar dinheiro para atividades de saneamento de pequenas comunidades e saneamento domiciliar, além das comunidades indígenas e quilombolas que têm preferência sobre isso. Então tem um caminho para mexer. Agora, não é da saúde a atividade principal de saneamento. Da saúde é a pressão em cima dos outros setores para que eles façam a sua parte. Nós não temos capital para poder fazer isso. E se nós tirarmos capital das ações de promoção e de proteção, vai faltar dinheiro realmente. Muito bem. Política de saúde, 1 milhão de assinaturas evitarão o veto da Dilma a novo projeto de lei sobre 10% da União para o SUS. É tudo que eu desejo, é tudo que eu espero. Ele estava ainda hoje relendo de tarde o projeto de 10%, que já tinha um projeto do deputado Peronde, o deputado Eleusis também fez um. Agora, o peso forte disso vai ser dar uma satisfação às pessoas, Esse número aí vai provavelmente ter que ser maior do que 1 milhão de assinaturas, deve estar beirando aí 1,5 milhão de assinaturas necessárias. Se pretende, o pessoal dedicado a isso que está trabalhando, pretende que até abril, no Dia Mundial de Saúde, consiga essas assinaturas, e eu acho que vai ser um momento de constrangimento em cima do governo. E é muito triste. Eu tenho como um dos campos de pesquisa minha, certo? Um dos campos de pesquisa, e eu tenho a questão do financiamento. E é muito interessante
que o argumento do governo nesses anos todos é o seguinte: vai entrar em falência o governo se der os 10%. Muito estranho. Se nós formos olhar a série histórica, em 1997 o governo federal colocava 11,7% da sua receita corrente bruta em saúde. E, que eu saiba, não faliu. Então, nós precisamos de fazer, porque o subfinanciamento é outro desafio. É um desafio muito grande que a gente não está resolvendo. E esse subfinanciamento não é às custas dos municípios, que estão colocando em média 21%, quando o mínimo deles seria 15%. Os estados que deviam, vários estados, já estão reduzindo esse percentual, esse número de estados que devem. Agora, é a União que congelou, certo, indevidamente, no meu entender, certo, por causa da EC 29, condicionou praticamente ao teto de crescimento do PIB. Então, isso realmente, a questão do financiamento me preocupa e eu acho que temos que fazer isso. Agora, eu digo que nós tivemos uma tática errada, certo, de mexer com o governo e com os parlamentares. Eu acho que não é em Brasília que nós vamos constrangê-los, não. Nós temos que mudar de tática e constrangê-los na sua origem, na sua cidade, nos seus redutos eleitorais. E nós nunca fizemos essa estratégia. Muito bem, está aqui o Paulo Navarro. Gilson, como enfrentar a questão da lei de responsabilidade fiscal e sua limitação à contratação de profissionais por parte das prefeituras? O Conascens poderia ser um ator? Veja, o Conascens já é este ator há algum tempo. O Conascens foi autor, inclusive eu ajudei a escrever, de uma proposta que vários deputados assumiram essa proposta de que este limite para a saúde ele aumentasse. O Ministério da Fazenda, a ele horripila esta possibilidade, porque a lei de responsabilidade fiscal, no que tenha algumas mazelas, ela, na verdade, o saldo dela é um saldo positivo, historicamente, a realidade nos mostrou isso. Então, a primeira hipótese é essa. A segunda hipótese que eu tenho notado é que vários municípios têm usado isso quase como um argumento para não contratar gente e terceirizar. Então, o limite de contratação da lei de responsabilidade fiscal é um limite da prefeitura como um todo e não apenas da saúde. E se em qualquer hora esse limite realmente for existente, eu acho que nós temos que sair para uma situação heróica, no sentido de fazer contratação de pessoas, entende, nas áreas essenciais, nas ações ditas, ações de governo, tá? E usarmos a abertura da lei para fazer, entende, sem contratação direta, os serviços que a lei nos permite que sejam, de alguma maneira, terceirizados, que são atividades MEI. Muito bem. No PSF, vamos lá. Pergunta do Franci Kleber. Jus, qual a sua opinião sobre o fortalecimento do programa Farmácia Básica com a descentralização dos medicamentos padronizados em todas as unidades de saúde da família e a inclusão do PSF para o acompanhamento de farmacoterapêuticas nas unidades de saúde da família? Eu sou ainda do tempo antigo, tá? Em que onde as pessoas se consultassem teriam possibilidade de ter o medicamento distribuído a ela naquele momento. Então, eu ainda defendo que algumas prefeituras fizeram farmácias centrais, entende? Mas eu tenho defendido uma posição minha, e que pode ser discutível, entende? Que o remédio, o medicamento seja dispensado em todas as unidades que fazem saúde
E outra questão importante, eu queria que isso se estendesse às unidades de pronto-socorro. Eu acho que nós não podemos fazer com que as unidades de pronto-socorro, que atendem pessoas, em vários momentos, inclusive nos momentos em que as unidades básicas, as unidades de saúde da família não estão funcionando, no fim de semana são 60 horas que as unidades de saúde da família, as unidades básicas de saúde não funcionam. E aí as pessoas vão ficar sem medicamentos? Eu sou dessa opinião. Muito bem. Eu acho que essa foi... Deixe-me ver se tem... Eu acho que as perguntas aqui que estavam para mim, elas se acabaram. Que me ajude aí o Felipe, que está... tem uma pergunta que está chegando do Herman, mas veio só a pergunta, não veio a pergunta em si. Pronto. Gilson, por que em outros países com modelo econômico tão parecido com o Brasil fizeram tanto e nós mesmos, com a perfeição teórica, ainda avançamos tão pouco? Na sua avaliação, o que tem que ser revisto? Brasil. Tem que ser revisto o Brasil. Pegue os países que estão em situação melhor que a gente, com vários índices melhores que nós, e são bastante países que assim fazem, eles estão em outra situação socioeconômica diferente da nossa. Enquanto o nosso SUS tem aí 25 anos, esses países têm... se pensar nos países que começaram o seu sistema logo no pós-guerra, é desde 45, 46. Então estão aí há praticamente 50, 60 anos fazendo saúde. Então, se nós conseguirmos mudar, e aí vejam bem, a saúde não pode ser isolada do resto do país. Tem coisas que nós conseguimos fazer, ter efeito, por exemplo, a vacina. Eu posso vacinar o pobre, o rico e conseguir viragem sorológica, entendeu? E eu tenho atribuído exclusivamente à saúde esta ação. Mas do outro lado, certo? Eu não vou conseguir mudar as outras coisas, mudar o estado de saúde sem mudar as outras coisas. Vamos ver aqui uma causa grande de mortalidade hoje, que são as causas externas, os acidentes, estão levando inclusive as nossas vagas, as vagas de UTI, as nossas equipes mais especializadas. Por quê? Porque estão tomadas por acidentes de veículo automotor, acidentes do trabalho, que nós tínhamos que estar trabalhando, e aí não é um papel da saúde, é de todo mundo, nós tínhamos que estar trabalhando para melhorar esta condição. Por isso eu digo que entre os 5 mais que eu coloco como saída para o Brasil, o primeiro mais precisamos de mais Brasil. Enquanto não melhorarmos as condições de saúde da população, enquanto não mudarmos as situações socioeconômicas dos brasileiros, nós não vamos só com ações de saúde conseguir resolver o problema. Muito bem, pergunta da Mirela Moraes. De que maneira nós, funcionários do SUS, podemos apoiar gestores pouco capacitados? É um nó. É um nó. Eu acho que nós temos que enfrentar isso, muitas vezes porque fugimos do papel político. Ainda tem muito servidor que tem a ideia errada de que eu sou técnico, não sou político. E a hora que você não assume esse lugar político, outros assumem, e muitas vezes não capacitados. Esse lugar de secretário é um lugar de técnico e de políticos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos aproximar das pessoas que tenham possibilidade, que estejam concorrendo, para a gente ocupar um espaço. Se não ocuparmos, certo? Nós que somos técnicos e políticos, não ocuparmos esse espaço, sem dúvida nós vamos ter possibilidade de ocupar. Agora, um detalhe da pouca capacidade,
esse não tem sido o nosso forte não, viu? O nosso forte em vários setores da área de saúde, inclusive como profissionais de saúde. Agora, nós podemos mudar isso. E eu sou daqueles que acham que o papel preponderante, principal, está na nossa ação, está no nosso voto, está na nossa vontade de mudar isso de alguma maneira. Pergunta do seu Bruno. Gilson, você acredita que o conhecimento pela população atual do Plano Municipal de Saúde ajudará na análise das propostas hoje anunciadas pelos candidatos? Como podemos nos preparar para escutar os candidatos? De novo, eu pergunto, onde estávamos nós na hora da elaboração dos programas de saúde dos candidatos? Fechados dentro de nós mesmos? Ou nós estamos abertos para ir para a lide político-partidária mesmo? E eu digo, não precisa de fazer, entende, para um partido só. Eu me honro disso, ainda que muita gente não compreenda, e eu fiz um trabalho suprapartidário nessas eleições, como todas as vezes eu faço, e falo para todos que me queiram ouvir, de todos os partidos políticos. Essa é uma posição minha, pessoal, certo? E que faço já há muitos anos. E nós temos que ocupar espaço já há muitos anos. Está aí uma pergunta do Heleno. Fala, Heleno. Olá, Gilson. Comente como poderíamos contratar servidores para o SUS nos municípios sob contratação do Estado, evitando que prefeitos demitam os opositores. De novo, um problema que temos, não é? E se nós não resolvermos o problema de termos funcionários de carreira, não é? De termos pessoas que realmente têm estabilidade, nós teremos dificuldades cada vez maiores. Heleno, eu fui diretor de saúde na década de 80 e secretário de saúde na década de 90. E São José dos Campos já tem, onde eu moro, onde eu trabalhei, já tem concurso público desde 1978, obrigatoriedade de concurso público. E quando eu fui secretário de saúde, quando eu saí, a única pessoa que saiu fui eu e um funcionário que tinha pedido demissão da prefeitura. Só nós dois. O resto nós fizemos com funcionários de carreira, que continuaram. Só que a lide política é muito ingrata, porque muitos deles, mesmo sendo funcionários estáveis, caíram no ostracismo. Não é? Isso faz parte da rinha política, lamentavelmente. Muito bem. Pergunta de Franci Kleber Medeiros de Souza. Gilson, a epidemiologia é uma das áreas mais importantes da saúde pública. O que acha da divulgação de dados públicos das unidades de saúde da família online e da criação de salas de situação em todas as unidades de saúde da família? Olha, isso eu já disse que é um dos pontos que nós temos que mexer, até comentei, mas foi aquela hora, eu acho que saiu do ar um pouquinho. Eu coloquei, a epidemiologia tem que ser a inteligência de uma secretaria de saúde. Ela tem que ser a inteligência, e a Lei 8080 fala que ela é essencial no planejamento, o planejamento tem que ser feito baseado nela, e a alocação de recursos baseado na epidemiologia. E tenho falado, quem tem me ouvido nos bate-papos por aí afora, em cursos que eu tenho participado, que nós temos de divulgar mais os nossos dados. Sala de situação, até podemos conversar se hoje nós temos que ter sala de situação física ou salas de situações virtuais, eletrônicas. Eu sou pelo aspecto que eu possa ter essa sala de situação, onde quem quiser de noite, quem quiser ir em qualquer lugar, possa acessar esses dados. Mas é fundamental, certo, a sua proposta. Obrigado por ter dado mais uma vez a oportunidade de que isso aconteça. Fala,
Torinho. Gilson, prazer ouvi-lo. Como você avalia os atuais parlamentares brasileiros? Há compromisso com o SUS? Qual a importância da Câmara de Vereadores para o desenvolvimento do SUS nas cidades? Pedrinho, eu não posso fazer propaganda política aqui, certo? E dizer a que você veio, mas eu digo que nós temos dificuldades com o parlamento em todas as esferas do governo. E fala o seguinte, por que temos? Nós temos porque nós não temos os melhores à frente disso. Eu dou parabéns para pessoas que conseguem sair da sua acomodação e se candidatarem, mesmo que percam na primeira, na segunda, na terceira, eles têm chance depois. Então, estou na torcida para que vários aliados nossos consigam um lugar dentro das câmaras municipais, e tenho dificuldade, sem dúvida nenhuma, de entender, entende? E explicar para as pessoas, para o parlamento, a posição da saúde. É muito difícil, muito complicado. Nós não temos a percepção do legal. Eu já disse que nós não estamos mais em época de fazer leis da saúde. O nosso agora é plasmar em cima do que já está criado. E esse parlamento, ele é fundamental. E nós temos que investir na Câmara de Vereadores. Nós temos investido pouco. É muito interessante que, eu digo assim, a classe média ou a classe média mais um pouquinho diferenciada, ela tem quase como unanimidade em criticar o poder político. E nós, técnicos da saúde, somos os erros e dezeros nisso. Agora eu pergunto, quem vai assumir isso? O velho Platão tem uma frase que eu gosto muito, dizem que é dele, mas pode ser que não seja dele. E a frase diz o seguinte, o castigo dos bons que não mexem com política é serem governados pelos maus. Então, nós precisamos de botar mais gente boa. E olha, eu quero lembrar, a luta da saúde sempre foi uma luta supra e pluripartidária. Nós sempre brincamos que nós éramos um partido sanitário. A nossa defesa é defender saúde. É isso que nós queremos, saúde para o cidadão brasileiro. Então, nós temos que fazer com que isso possa estar acontecendo. Muito bem, Alzira Bombonato, quero perguntar o que fazer para evitar as tais construções puxadinhos que estão ocorrendo nas UBS em decorrência de inserção de novos programas. Aí vem, eu acho que continua, ajudará na análise das propostas hoje anunciadas pelos governantes. Se não for isso, você volte a perguntar, Alzira, é isso que eu consegui ler. Este é o nó que nós estamos. Vocês viram quantos nós, A nossa rede é uma rede feita de nós. E muitos deles necessários e outros imprescindíveis e outros completamente desnecessários e impeditivos da nossa ação. Eu acho que nós temos que mudar o modo de fazer saúde. Nós não conseguimos ainda inovar o suficiente nisso. Eu sou contra puxadinho, não posso ser a favor de puxadinho. E eu não posso também ser a favor de cada programa autônomo, entende? Sem conversar um com o outro. Isso eu assisti em várias prefeituras, em várias administrações, onde cada um valoriza o seu programa, entende? O seu programa não conversa. E eu critico o Ministério da Saúde, quem já me lê e vê há muito tempo, sabe? Porque toda vez que ele contempla com dinheiro um lixo, um oratório, quase que automaticamente ele está respaldando que isso aconteça em todos os níveis da direção da saúde, no nível municipal, no nível regional, em todos os níveis. Então, falar em integralidade,
falar em integração de programa e ter os programas segmentados desde o nível federal e com dinheiro carimbado, as famosas caixinhas, tá? Com dinheiro carimbado para aquela ação, realmente nós estamos correndo um risco muito grande, tá? Como poderíamos contratar servidores para os surdos, evitando que os prefeitos... Isso já foi. Eu não sei se tem mais alguma lá. Tá aqui. Tiago de Castro, né? Jus, você é favorável às propostas defendidas pelo ministro Padilha de que as unidades básicas funcionem em horário estendido à noite em fins de semana? Tiago, eu quero entender, essa proposta não é do ministro Padilha, com todo respeito, certo? As ideias dele, certo? E aquilo que ele acolheu como proposta. Essa ideia é antiga. Nós precisamos de mudar, nós não podemos fazer unidades de saúde desconectadas da nossa realidade. Eu tive consultório de pediatria. Sabe qual era a hora que mais vinham as consultas? Depois de expediente. Quando os pais chegavam em casa do trabalho, encontravam a criança, eu sou pediatra, a criança com febre, com diarreia, com problemas. Era aquela hora. E aí, nós temos um discurso meio confuso. Nós falamos assim, não vá à UPA, não vá ao pronto-socorro, venha na unidade. A que horas? A que horas funciona a unidade? Então, essa experiência de estender o horário ainda não entrou na cultura da própria população, que muitas vezes não procura. Mas nós temos que fazer com que isto seja feito. E não vai ser com uma ordem federal que isso vai acontecer. Eu acho que cada cidade tem que fazer uma análise de como funciona. Eu chego assim num excesso de radicalismo, dizer que tem unidades que podiam fechar de tarde. Eu visito unidade do Brasil inteiro quando posso, e tem unidades que eu visito de tarde e não tem um cliente, um paciente ali, certo? Não é um horário, muitas vezes, que tem a demanda. Tem de manhã, tem no fim da tarde, mas no fim da tarde nós já colocamos, a partir de 4 horas não aceitamos mais ninguém, para poder fechar assim. Então, nós temos que pensar, isso tem que ser pensado junto com a força de trabalho, para não ocorrer um descompasso entre os dois lados, mas nós temos que o nosso foco, o nosso enfoque principal são as pessoas, são os cidadãos usuários. É nele que a gente tem que pautar como é que vai funcionar o serviço de saúde. Muito bem, boa noite. Pergunta do Ricardo de Lima. Boa noite, Gilson. De que maneira a expansão totalmente desregulada dos planos de saúde privados pode mobilizar e transformar uma ação passiva dos cidadãos consumidores de serviços privados para uma ação mais participante de cidadãos consumidores de serviços públicos, buscando um SUS mais potente? Você acha que os planos de saúde privados vão ser debatidos nessas eleições? Eu tenho para mim que os planos privados não serão. Essas eleições são municipais e essa discussão tem ficado mais a nível e no âmbito nacional, certo? Pela própria Agência Nacional de Regulação, a ANSS, e chegando às vezes, em alguns lugares, aos estados. Por que a população, entende, valoriza os planos? O que os planos oferecem? Nós somos eminentemente críticos daquilo que acontece em questões que nós conhecemos e que a maioria da população, dos cidadãos consumidores, não sabem. Aí eu pergunto, o que eles buscam? Eles buscam agilidade no atendimento? Eles buscam a possibilidade de marcar uma consulta? O que eles buscam? E o que eu posso fazer no SUS para que estas coisas sejam conseguidas?
Às vezes a gente se ilude que nós estamos muito bem, fazendo o melhor serviço. Cuidado, essa euforia pode não ser muito correta. Tá? Então, esta mudança, em alguns lugares eu vi, entende, de novo, passando o Brasil afora, das pessoas chegavam assim, sala de espera vazia. Sala de espera vazia. Por quê? Porque as pessoas estavam agendadas dentro dos consultórios e ainda não tinha chegado a próxima consulta. Nós podemos fazer isso. Precisamos de ver como. Então, quando se fala hoje Central de Regulação, que para mim é um nome que continua impróprio, certo? Central de marcação de consultas, certo? O grande nó é que nós não temos suficiência do serviço. E vou dizer a vocês, neste ponto chegaram os planos de saúde. E exatamente pelo caminho de não conseguirem profissionais de saúde suficientes para atender a demanda. A deteriorização do contrato de trabalho, da relação plano de saúde com os trabalhadores, principalmente os médicos, fez com que hoje o plano de saúde caia numa vala comum, muitas vezes de esperas de 3 meses, 6 meses, né? Tempo de atendimento de 5 minutos, 10 minutos, que não é desejável para ninguém, que não é desejável para sistema nenhum, nem público, nem privado. E nós podemos achar, nós podemos fazer com que isso mude. Não é fácil, mas nós precisamos. Eu acho que nós temos trabalhado pouco numa outra questão que eu ia falar, né, que é a questão de como mudar esse processo de trabalho. Né? Nós temos que analisar. E não adianta processo de cima para baixo, rotinização, protocolização de condutas. Isso tem que ser feito num modelo ascendente. Começar de baixo para cima, para que realmente possa ser feito possam ser feitas mudanças. Muito bem. Pergunta de Jasmine Neves. Gilson, como você avalia esse movimento Saúde Mais 10? O projeto de iniciativa popular para recuperar os 10% da receita corrente bruta para a saúde. Acha que o momento eleitoral é oportuno para comprometer os candidatos e ampliar a coleta de assinaturas? Tudo que puder ser feito, nós temos que ir atrás. E é um bom momento de eu pegar os candidatos e fazer com que eles se comprometam nisso daí e tragam o seu eleitorado para poder assinar. Eu acredito que esse seja um caminho, Saúde Mais 10. Eu acho e tenho que fazer com que eles constranjam o governo, para que o governo não deixe a saúde como deixou anos e mais anos seguidos, sendo subfinanciada. Qualquer um, entende, que faça essa análise, vai entender. Se nós não tivéssemos tido a gripe suína, entende, que fez com que aportasse mais dinheiro para a área de saúde, o dinheiro per capita mais elevado que nós tivemos foi em 1997. E o pior, 2003, né? Em moeda corrigida, equiparada e dividida pela população, mostrando que é um sistema que foi se desfinanciando. Disse isso, foi da minha tese de doutorado, entendeu? O governo federal desresponsabilizou-se. Ele fez um jeitinho, fez um gato na emenda constitucional 29, para ele continuar investindo o mesmo tanto. E a proposta do Eduardo Jorge, que era 10% para a União, 10% para o Estado, 10% para o município, ele não teve dúvida. Pegou os 10% do Estado e botou mais 20% nele. Pegou os 10% do município e botou mais 50% nele. Certo? E estamos certos. E tirou a sua própria responsabilidade. Tá? Então, sou a favor. Tá? Eu acho que temos que ampliar essa coleta de assinatura, entende? Para ver se a gente consegue até mesmo antes o número de assinaturas. Nós não fizemos isso até hoje. Perdemos na Constituinte, certo? Os economistas não deixaram fixar o dinheiro para a área da saúde.
Perdemos na lei de diretrizes orçamentárias entre 1990 e 93. Perdemos depois na EC 29, que se arrastou entre 93 e 2000. Perdemos na CPMF, é só perda. E agora perdemos. Eu não entendo, e fui até meio mal criado, né? Olha o Senado que nós temos. O Senado tinha votado no projeto por unanimidade, concedemos 10% de recursos da receita corrente bruta para a saúde. Nós estávamos tranquilos. Aí o projeto veio para a Câmara. Quando ele voltou ao Senado, o Senado votou no projeto contrário a ele próprio, no projeto da Câmara. E o pior, ficamos quietos. Ainda que a gente tivesse divulgado várias vezes mostrando quais foram os senadores que votaram a favor da saúde e quais não votaram, quais contrariaram o seu próprio voto anterior. O que levou a isso? Qual foi a pressão do governo central para que se mudasse de opinião? Qual foi a negociação feita nessas alturas? Nós precisamos saber discutir isso. Por isso que eu quero que a pressão dos nossos parlamentares seja feita na sua base. Brasília está impermeável, pode fazer o movimento que quiser, juntar 1.000, 2.000, 3.000, todo mundo com vela, com lencinho branco, com roupa, o que seja. Entende? Lá não adianta. O que adianta é o constrangimento no terreno onde as pessoas são votadas. Muito bem. Vamos ver. Hoje observamos que não há a centralização de mais poderes do que os necessários no Executivo Federal, em detrimento dos estaduais e municipais, assim como a centralização de poder em demasia no Congresso Nacional, em desfavor das Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, e, por fim, o esvaziamento das competências das justiças estaduais, repassando-as para a Justiça Federal, o que constitui agressão ao Pacto Federativo. Os municípios têm sido os entes mais demandados historicamente nesse sentido. Somente uma reformulação do Pacto Federativo poderia resolver isso. E o que o candidato precisa saber que deverá enfrentar nesse sentido. Isso não é fala minha, isso daí é fala corrente, né? Nós temos uma contradição intrínseca entre a nossa Constituição, certo? Os enunciados gerais dela, certo? As partes descritivas, e a prática. Então, nós temos três, na verdade, nós temos três coisas no ideário. Nós falamos que nós somos uma república federativa, onde todos são autônomos, todas as esferas de governo, certo? Está escrito na Constituição. Então, temos um Estado federal e não um Estado unitário. A hora que a gente entra dentro da Constituição, a gente começa a ver várias recaídas, onde a regulamentação é mais para Estado unitário que para Estado federativo. E depois, quando vamos na prática, é pior ainda. E na saúde, eu não posso dizer para cair no lugar comum que é uma vergonha, mas na saúde é demais. O governo federal não fez o princípio da descentralização. Não é esse governo, não. Todos que vieram após a Constituição primaram por fazer o sistema de desconcentração. Desconcentraram. Quer dizer, Brasília decide o quê? Que para eu receber o dinheiro vou ter que fazer, inclusive quantos papéis, quantas planilhas eu vou ter que responder, que tipo de informação. Inclusive não se olha a informação em bloco, não é? Cada setor bota as informações que ele acha, e vamos cair no jaqueísmo, né? Já que pede isso, pede aquilo outro, etc. e tal. E dados que não há nenhuma necessidade de ficar no nível central, dados que muitas vezes não temos necessidade que eles sejam captados dos pacientes. E esta é a nossa República Federativa. E eu digo, às vezes não gosto quando eu digo isso. Eu falo assim, Gilson, isso não é definido na tripartite, na bipartite.
eu brinco, me engana que eu gosto. A relação de tripartite, a relação de bipartite, é uma relação assimétrica, onde quem tem dinheiro necessariamente tem mais poder. Então, que não me iludam disso. Tá? Então, não é um problema de cooptação, é um problema de realidade. Tá? Onde nós vemos o ideário nosso, e eu falo isso do financiamento, cadê os 15% da atenção básica que esteve na Constituição entre 2000 e 2011? Nunca foi concedido 15% de transferência per capita, entende, para municípios, para atenção básica. E que falta fez isso? Continuamos com o discurso da atenção básica e não damos condições para que ela realmente exista. Muito bem. Eu acho que foram todas as questões, né? Não sei se tem mais alguma questão. Né? Eu vou só completar alguma coisa, entende, sobre esse aspecto do financiamento. Eu estou cada dia mais preocupado. E nesse momento, a minha luta é contra o moinho de vento Portaria 204. Tá? Nós tínhamos até então, a partir dos blocos de financiamento de 2006, nós tínhamos uma portaria que regia como é que seria a transferência de recursos da esfera federal para a esfera municipal e esfera estadual. Tá? No meu entender, isso morreu. Essa portaria, ela está em vigor ainda transitoriamente, mas ela tem que ser extinta. Não cabe nada, nenhuma reforma nela. Nós estamos agora sobre a égide do decreto 7508 e da lei complementar 141, onde o financiamento vai ser baseado em metas, em indicadores, onde o financiamento será baseado num contrato, entende, assinado entre Estado, União e municípios. Então não cabe mais. E a minha bandeira hoje é Sistema Único de Saúde, Caixa Único, uma única conta federal para onde serão transferidos recursos e serão prestadas, ou melhor, será prestada conta em cima desse dinheiro todo bloco. Tem que prestar conta, qualquer administrador público tem que fazê-lo, em cima do recurso usado. Mas não, jamais podemos voltar a ficarmos prestando contas, entende, parceladamente, por caixinhas, por blocos. Essa é uma questão que nós temos que abandonar. Isabela Santos, que saudade, como é que vai a filharada? Olha a pergunta da Isabela. Gilson, o IDSUS, que foi divulgado recentemente, reflete a realidade de saúde? Os governos municipais deveriam trabalhar para melhorar seus índices? O que você pensa desse tipo de ranqueamento de municípios e sistemas de saúde? Complexo, viu? A minha cidade mesmo reclamou muito, certo? Porque ao se comparar à imprensa, por exemplo, nós tivemos 3 ou 4 municípios que são caudatários de São José dos Campos e que receberam notas excelentes no sistema de saúde deles, e São José dos Campos, que fica atendendo a sua população e a população de outros também, certo? Foi inferior na nota. Esse ranqueamento, no meu entender, jamais deveria ter acontecido. Agora, sou a favor de um índice, certo? Que nós podemos ir aprimorando. O IDSUS, eu acho que pecou por ser o primeiro, e talvez pelo afoito de querer divulgá-lo como ranking, certo? Isso não precisava ter sido, mas talvez a gente se feche muito e queira ter a surpresa, entende? Às vezes até a surpresa política de divulgar em determinada data, que a gente às vezes comete engano. Então, se você me perguntar, sou a favor de índice de desenvolvimento do SUS, eu sou a favor, eu acho que nós temos que fazer alguma coisa para fazer essa variação e gostaria que tivesse muito em cima do grau de satisfação dos cidadãos usuários do sistema de saúde. E sou contra
um ranqueamento como foi feito, e escrevi isso em texto meu à época. Tá? Não sei se atendi a sua pergunta, Bel. Pergunta do Franci Kleber, de Franci Kleber. Gilson, vejo que a falta de fiscalização do serviço de saúde acarreta a viabilidade de atos ilícitos com a falta de vigilância. Qual a sua opinião sobre o Sistema Nacional de Auditoria, SNA, ser descentralizado aos 3 níveis de gestão do SUS, com carreira e infraestrutura específicas? Veja, nós temos que ter um sistema de auditoria de acordo com a lei. Eu fui uma das pessoas, talvez eu tenha sido o último diretor do Departamento de Controle e Avaliação, não, depois teve o Gilson Kalimann, depois de mim, do INAMPS, cujo sucedâneo é o DENASUS. Tá? E sou a favor que isso seja feito por esferas de governo. Eu acho que tem que ser competências que tenham que vir, entende, para dentro de cada esfera de governo. Tem coisas que vão ser feitas aqui, tem coisas que os municípios regionalmente vão fazer auditoria cruzada. É totalmente possível isso, fazer essas regras, que assim sejam, mas eu tenho outra questão, e aí se fala em carreiras específicas, infraestrutura específica, eu não sei qual é o limite disso. Eu não sonho, não quero, e ficaria muito irritado se quisesse fazer uma secretaria independente, não é? Com carreira independente, certo? Desligado das outras. Eu estou atrás da carreira das várias profissões de saúde, estou atrás da carreira dos que fazem vigilância, dentro da estrutura de uma secretaria de saúde. E jamais dentro de uma estrutura em separado. Eu não participo dessa opinião, e olha, eu acho que nós temos que investir mais. Ainda agora, notícias tristes, né, de fraude em hospitais contratados, falta de controle, falta de avaliação, falta de auditoria. Tá? Então, quando nós não fazemos, temos que fazer nem que for amostral, certo? E aí, outra questão que eu gostaria que a própria auditoria, ela se modificasse, que fosse mais uma auditoria de resultados que de processos, e fosse menos rancorosa, certo? Hoje eu estou com um problema de uma pessoa que me consultou sobre o dinheiro da atenção básica, onde exigiram devolução ao Ministério da Saúde, baseado em portaria. Quando o município teria autonomia para usar esse dinheiro em coisas que são no manual do município da atenção básica. Mas a hora que eu carimbo, certo? Eu não tenho possibilidade. E ainda que a portaria do pacto, a 204, tenha dito que 6 meses depois haveriam vasos comunicantes entre os blocos, nada aconteceu. E nada aconteceu em relação a isso. Muito bem, o que mais? Gilson, esse modelo de remuneração da saúde através da doença derrota a mudança da forma de trabalho que criamos. Deveríamos receber valores para executarmos bem o nosso trabalho. Eu estou evidente que eu concordo com você, entendeu, que está fazendo essa questão, mas o modelo, volto a dizer que eu sou pediatra. O pediatra foi o profissional que sempre foi remunerado, certo, pela saúde também. O pediatra foi aquele que conseguiu historicamente, talvez a partir das primeiras coisas de puericultura, ainda do conceito de higiene, foi aquele que conseguiu fazer com que houvesse remuneração para ele, entende? Pelos primeiros cuidados com a criança, por fazer a puericultura, por pesar, medir, ver avaliar, certo? O crescimento pôndero estatural, entende? A trabalhar com leite materno. Então, eu sei como é isso, nesta remuneração por procedimento. Agora, eu queria
e aí não é um problema da remuneração em si, é do modelo de novo. Enquanto não invertermos o modelo, nós vamos ficar consultando e gastando tudo em cima da recuperação. E aí pergunto, será que o esquema que nós fizemos de que as pessoas, para serem atendidas, têm tanta burocracia, se não afasta as pessoas e virem nos procurar quando elas estão sem doenças e podem fazer a sua prevenção? Outra, nós temos que mudar que não podemos só fazer a recuperação na hora que ele está doente, mas temos também que fazer isso na hora que ele está doente. Lembra o pediatra, diante da criança com amigdalite, putácea, tem streptococo, beta-hemolítico, grupo A, Rebeca Lancifil, estava lá, benzetacil, e já olhava peso, altura, alimentação, desenvolvimento. Então, no mesmo momento, aproveitando o pretexto da mãe trazer a criança, dos pais trazerem a criança, se faziam as outras coisas que talvez ela tivesse alguma limitação, alguma dificuldade de vir. Eu quero lembrar, se nós continuarmos fazendo esse modelo, que para cada ação de saúde, as pessoas têm que disputar lugar 5 horas da manhã para serem talvez atendidas, esse modelo se esgotou. Nós não temos mais, com a velocidade que anda o nosso mundo, com o tanto de obrigações que cada pessoa, cada um de nós tem, nós teríamos dificuldades para fazer isso. E aí, cuidado também, hein, com os nossos idosos. Um dia vai para isso, no outro dia vai para aquilo, no outro dia vai para aquilo, e se não for, nós dizemos, não vamos fazer mais, que ninguém está interessado. Este modelo, para mim, está esgotado. Pergunta de Carlos Silva. Gilson, como você avalia o Ministério da Saúde? Com as várias pessoas, ex-conascentes do Ministério, você acha que a crítica, a cenourinha melhorou ou piorou nesse governo? Já está mexendo comigo, certo? A história da cenoura, né? Eu ainda, hoje, escrevendo um texto que vai sair na próxima domingueira, sobre o ponto zero, eu adoro isso, entendeu? O Ministério da Saúde nunca teve uma equipe tão boa, que os outros me perdoem, com gente tão comprometida com o SUS, tá? Mas, no meu entender, ainda não se acertou. Se nós temos que fazer SUS, nós temos que fazer o MUS primeiro, o Ministério Único da Saúde. Não pode cada um falar do seu jeito, fazer a sua equipe, não conversar com os outros. Isso já foi, isso já era. E nós trazemos ranços de que essa secretaria não fala com esse, os programas não falam com esse, aí a vigilância é independente, aí a SAS é independente. Nós precisamos fazer a união disso. E eu faço um apelo, tá, para todos aqueles que estiveram embaixo, certo? Que estiveram na periferia do sistema, que estiveram nos municípios. Eu faço um apelo. Voltem a olhar dentro das suas funções com o olhar de quem estava nessas funções. Não sejam algozes do agente descentralizado. O centralizado só faz se o descentralizado fizer a ação. Então, eu acho, e aí vai, eu não tenho nem moral de dar sugestão para ninguém, mas vai dar a sugestão, meu Padilha, vamos tentar fazer um entrosamento para que isso aconteça. Senão, não vai ser Coab que vai fazer com que funcione, não vai ser os departamentos estanques das secretarias, temos que fazer o Ministério Único da Saúde. E se não fizermos, nós não vamos ter condições. E lembrar, Ministério da Saúde não é absolutamente nada se ele não tiver o braço executivo dos municípios e dos estados. Tem que entender isso. Senão, nós vamos ser algozes e dizer assim, todo mundo que está no Ministério da Saúde é bonzinho, correto, e quem está lá embaixo é só bandalha. Eu acho que não é isso. E as pessoas já mostraram que não era bandalha quando todos nós estávamos juntos embaixo. Então, vão ter
Os maus, vai ter os maus secretários, incompetentes, certos, corruptos, vai ter, em todos os setores da sociedade tem isso, certo? Mas eu tenho que, de um lado, ajudar quem está, né? A queixa que me chegou hoje, entende que eu falei da questão da atenção básica, é de um município exemplar, que tem dos melhores secretários de saúde do Brasil, que é uma mulher, entendeu? Que gasta na faixa de 28% a 30% do seu orçamento de saúde, está sendo punida. É uma mulher, está sendo punida pelo Ministério da Saúde porque usou dinheiro diferentemente das caixinhas ilegais. O Ministério da Saúde não é punido por não cumprir a lei. Agora, nós cá embaixo somos punidos se não cumprirmos portarias ilegais. Isso é complicado. Muito bem. Vamos lá. Wellington Barreto. Gilson, o que você acha de um posto de saúde da família que agenda consultas para 3 ou 4 meses e de encaminhamentos referentes que levam mais de um ano para serem agendadas e que muitas vezes nem são realizadas e assim não dão continuidade ao cuidado? É complicado. Nós temos problemas de insuficiência e temos problemas de ineficiência. Tá? Então, é muito difícil eu conseguir marcar consultas com tempo recorde de uma semana se eu tenho serviços insuficientes, se eu não tenho equipes de saúde da família que realmente cubram, se eu não tenho equipes de saúde da família completas, se eu não tenho equipes de saúde da família que cumpram com o seu horário de trabalho. Então, eu vou ter este problema, que hoje é um problema que tem os planos privados de saúde. Eu tenho esse problema de não ter suficiência e acaba sendo um absurdo, né? Eu ter consultas agendadas muitas vezes, entende? Para vários meses. A chance de ter essas pessoas depois é nenhuma. Mesmo que eu faça a comunicação com eles, certo? Veja se já foi resolvido o problema, não foi resolvido o problema. Mesmo assim, eu tenho, entende, que ver como que eu posso mudar. E aí, um lembrete ainda, nós temos que mexer com a qualidade, falamos de SUS, né? E ao mexer com a qualidade do sistema, eu acho que nós temos que mexer com a qualidade do cuidado. Né? Eu acho que nós acabamos usando o serviço de saúde de uma maneira errada. E se nós talvez fizéssemos consultas com um pouco mais de atenção, atendimentos com um pouco mais de cuidado, talvez não precisássemos de 3, 4 atendimentos para o mesmo problema. É um desafio para nós. Vamos lá. Muitas vezes nem são realizados e assim não dão continuidade ao cuidado. E depois vem uma pergunta meio solta. É Márcio Fossari? É isso? Tá bom. Mas ela é gestor, o gestor pode fazer, precisamos deslocar o movimento para as devidas responsabilidades. O governo federal não tem gerência suficiente para tudo. Concordo. Então, é imprescindível que eles trabalhem conosco, mas não pode tiranizar-nos. E esse excesso de portarias, de regulamentação, certo? Eu estava com muita esperança nas redes, e eu temo pelas redes, porque eu não vou ter gente suficiente para poder preencher a papelada e fazer o sistema funcionar. E digo, daqui um pouco, já vem outro governo, com outras exigências, outras planilhas, outro sistema de informação. O sistema não consegue se sustentar dessa maneira. Márcia Lira, é a última pergunta, viu? Assim mandaram o recado. Gilson, o que você acha do programa de qualificação, certo? Da atenção básica e dos resultados que têm sido apresentados? Você não acha que o PIMAG deveria ser obrigatório para todos os municípios? Veja, eu sou favorável, tá? Eu tenho uma questão aí,
certo? Que, no meu entender, foi um erro histórico que foi feito pelo pessoal da atenção básica, foi de condicionar isto ao aumento, entende, de recursos da atenção básica. Eu acho que isso poderia vir, é importante, vamos errar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não importa, mas nós vamos fazer, tem que ser feito, certo? O que estou dizendo que sou contra é como foi feito a primeira vez, certo? Mas eu acho que nós temos que errar, nós temos que mudar, entendeu? E se vai ser obrigatório ou não, é uma discussão que nós temos que fazer. Né? Foi dada a oportunidade e agora nós vamos ter que ver se cabe ou não. Nós temos agora os indicadores, entende? Vários indicadores, onde será possível se trabalhar com indicadores locais, com indicadores regionais e com indicadores nacionais, os imprescindíveis e aqueles que podem ser mudados. Eu acho que aqui também vai cair nisso daí, certo? Eu acho que ainda não é o momento de se colocar como obrigatório. Nós temos coisas a serem feitas antes, né? Até melhorar o próprio processo, mas é imprescindível que se faça, certo? Esse programa, é imprescindível que haja essa qualificação, um programa de qualidade, certo? A vinculação com o dinheiro, eu tenho algumas restrições, principalmente de como foi feito da primeira vez, tá? E acho que daqui a um pouco pode ser que chegue a todos os municípios. Não nesse momento, certo? Por ordem federal. Isso eu seria contra. Muito bem. Eu acho que acabaram as perguntas. Felipe, saúde com Dilma, mais alguma coisa? Muito bem, se não tem mais nenhuma pergunta, tem uma aqui, do Márcio, de novo. Precisamos separar o momento político da saúde e a gestão da política de saúde. Está demasiadamente misturado, com resultados pífios. Eu executo o trabalho nos 3 níveis de atenção e também sou pediatra. Eu concordo com você e esta mudança ela tem que ter. Mas essa mudança não pode ser feita com distanciamento das 3 esferas de governo e essa mudança jamais pode ser feita, entende, dentro da simetria de poder, onde quem tem o dinheiro manda mais. E os de baixo, se quiserem, que se alinhem para poder receber o dinheiro. Isso me preocupa demais num país que é federativo, onde saúde é obrigação das esferas de governo e não pode ser baseada em acordo de vontades. Temo muito que este papel se consolide. Estou fazendo as minhas considerações finais. Eu acho que eu só falo dessa maneira e com a veemência que falo porque eu acredito. Tenho dedicado a minha vida, mexo com saúde há 50 anos, sou de médico, tenho aí 40 anos, e sou um defensor do sistema público de saúde. Eu sou daqueles que, numa família grande, eu sou daqueles que fomos indigentes, nascemos todos de parteira em casa, e que hoje as pessoas podem ter um sistema que as proteja, e nós estamos esperando que isso aconteça com o máximo de gente. E digo, a gente não pode se desanimar, O mostrar os pontos críticos tem que servir, certo, para a gente melhorar o sistema. Muito obrigado a vocês por terem tido a paciência de me escutar nessa hora e meia de conversa.